Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vamos entrar no texto. Abre a sua Bíblia aí. Marcos, capítulo 6, versículo 30. Marcos, capítulo 6, versículo 30. Que diz assim: E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que ele tinha feito, como que ele tinha ensinado. E ele disse: Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinha tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram, e correram para lá, a pé de todas as cidades. E ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se deles. Esse texto, ao qual a gente leu, Jesus ele está ensinando, está instruindo, está falando a palavra de Deus para a multidão. Só que Jesus ele vai perceber que a multidão está ouvindo ele, mas só que a multidão não levou muita coisa para comer. E agora Jesus, ele vai fazer algo sobrenatural. O que Jesus vai fazer? Jesus vai multiplicar o que colocam na mão dele. Jesus vai multiplicar aquilo que é depositado nas mãos dele. E a multidão está só ouvindo, porque a multidão não estava se preocupando. A multidão só queria ouvir aquilo que Jesus queria dizer. Quero falar para você que Jesus, ele tem o poder de multiplicar na tua vida. A Bíblia conta que Elias, o profeta, Deus fala para ele: Elias, vai até a cidade de Serepta, que ali eu vou ordenar uma viúva que te sustente. E Elias automaticamente lhe obedeceu, porque ele entendeu que os propósitos e o projeto de Deus é diferente do nosso. Talvez você está aqui nessa noite, e você fica pensando: o que eu vou fazer? Que decisão que eu vou tomar? Aí Deus está falando para você: confia, espera, acredita, tenha certeza que a hora certa de Deus te exaltar, te colocar de pé, vai chegar. E a viúva, ela fez, aquilo que o homem de Deus tinha falado. E a Bíblia diz que durante 3 anos e 6 meses, o azeite não acabou da botija e nem a farinha da panela. Porque quando você obedece, o Senhor abre o céu para você. Quando você desobedece, Deus fecha o céu para você. Por que aquela mulher viveu da providência? Porque ela não questionou a ordenança do profeta. Ela automaticamente foi, fez o bolo, um bolo pequeno. Ele comeu e agora ele vai liberar a palavra. Ele mesmo vai dizer: assim diz o Senhor, que o azeite da botija não faltará, nem a farinha da panela, até o tempo ao qual o Senhor mandar chuva. Porque ela
entendeu que uma palavra, quando é liberada no mundo espiritual, ela tem um efeito no mundo natural. Então, quando você libera uma palavra sobre a vida de alguém, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre alguém que você conhece, aquela pessoa fica esperando a hora certa daquela palavra acontecer. Elias, ele vai liberar uma palavra para aquela mulher. Ele vai dizer assim: assim diz o Senhor, né? Porque ele entendeu que aquilo que aquela mulher fez foi propósito de Deus. Quando você entende um propósito de Deus, quando você entende o que Deus quer de você, você vai sair do natural e vai entrar do sobrenatural. Agora imagine, naquela terra de Elias, de Serepta, estava tendo uma fome terrível. Mas aquela mulher, ela estava vivendo o melhor. Por quê? Porque ela deu ouvido à palavra de Deus. Quando você, irmão, irmã, você dá ouvido o que a palavra de Deus está dizendo para você, o Senhor começa a se revelar para você, né? Por quê? Porque Deus, ele tem o poder de multiplicar, mas só basta você acreditar, só basta eu acreditar. Que eu chegar aqui e falar um montão de coisa e você do outro lado, né, fica pensando um montão de coisa. Mas essa mulher, ela, quando ela ouviu, né, a palavra, quando ela entendeu que o profeta Elias estava falando para ela, ó, faz para mim primeiro. Quando você faz para Deus, quando você coloca Deus em primeiro lugar, Ele coloca o teu sonho, a tua causa, os teus pedidos em primeiro lugar. Mas agora quando você deixa Deus de lado, que você esquece dos seus compromissos com Ele, que você abandona a casa dele, você larga a casa dele de lado, automaticamente ele vai só ficar te olhando. Por quê? Porque quando você prioriza Deus, a Bíblia diz lá em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você larga a tua vida, quando você esquece de você e lembra de Deus, Deus vai lembrar de você. Quando você compreende que Deus, Ele é primeiro, Ele coloca você em primeiro. Aí você esquece dele. Você não está nem aí para Ele. Ele está lá do céu só te olhando. E fica perguntando, vamos ver se ele vai reagir. Vamos ver se ela vai acordar. Porque o Senhor, Ele está falando com você há muito tempo. Né? A Bíblia diz que quando Deus viu que o mundo estava contaminado, perverso, a Bíblia diz que Deus vai falar com um homem chamado Noé. E a Bíblia diz que Deus vai destacar as qualidades de Noé. Noé era justo, reto e andava com Deus. Quando você anda na direção, não do homem, porque o homem pode te dar uma direção errada, mas quando você anda na direção de Deus, você consegue ouvir o que Deus está falando para você. E Deus falou para Noé, Noé, faça uma arca. Você vê Noé questionando,
Você vê Noé reclamando? Não, Noé automaticamente obedeceu. Quando você obedece o que o Senhor fala para você, automaticamente ele começa a abrir os caminhos para você passar. Porque Noé estava numa geração depravada, numa geração corrompida, mas Noé pensou, eu tenho que fazer algo diferente. Todo mundo indo contra e Noé indo a favor de Deus. E agora Deus vai falar para Noé, faz uma arca. Ele fez. Como? Deus deu a ferramenta, Deus deu a equipe, Deus deu as coisas para ele fazer, Deus deu a matéria, Deus deu condição, Deus deu entendimento, sabedoria e conhecimento para Noé. Para quê? Para que Noé viesse a fazer a arca. E agora, Noé, ele começa a fazer. E todo mundo ao redor zombando, falando que Noé era um louco, um maluco. Quando você decide servir a Deus, as pessoas vão olhar para você e vão falar que você é religioso, fanático. Quando você decide viver ao contrário às vontades desse mundo, as pessoas vão olhar para você e vão te julgar. Por quê? Porque você é diferente. Só que você tem que acordar para entender isso. Quando você entende que você é diferente, fica mais fácil do Espírito Santo trabalhar no teu vaso, né? E Noé, ele fez, né? Tudo conforme o Senhor mandou, né? E entrou Noé e sua família. Quando você obedece o que Deus manda você fazer, Deus não só transforma você, transforma todos ao redor, a sua família. Quando você obedece a Deus, aquilo que Ele já falou para você fazer, você é uma pessoa que tem condição de ajudar o outro, porque Deus te dá a condição, porque você obedece. Quando você obedece, o céu é aberto para você. Quando você compreende o que Deus quer de ti, Ele começa a conversar com você. Já reparou que Deus sempre quer mais de nós? Já reparou que quanto mais Ele te dá, mais Ele vai te cobrar? Já reparou que quanto mais Ele usa a gente, mais Ele vai requerer de nós? Porque Deus, Ele sempre requer mais de nós. Por quê? Porque que Deus, Ele instruiu Noé para que Noé viesse fazer a arca. Louvado seja Deus. E quando Noé, a sua família, estava dentro da arca, o mundo estava vivendo a ruína. Mas quem está dentro da arca está guardado. Quem está na presença de Deus está guardado. E você sabia que através de você, Deus dá livramento para o seu filho. Através de você, Deus dá livramento para os seus parentes, para os seus irmãos, para os seus conhecidos. Até para os seus patrões, Deus dá livramento porque você é o quê? Um instrumento de luz. Você é o quê? Uma bênção na mão do Senhor. Mas só que quando você entende que Deus está requerendo o propósito dele sobre a tua vida, Ele começa a palestrar com você, né? Porque quando Deus ele falou para Noé fazer a arca, Deus deu a estratégia certa. Engraçado que quando a arca estava pronta, você vê Noé buscando os animais? Não. Quando você entende, compreende, Deus dá ordem ao ímpio para colocar na tua mão a bênção. Você não precisa fazer muito esforço. Não.
Por quê? Porque quando você compreende o propósito de Deus sobre a tua vida, Ele manda no teu patrão, na tua patroa, no teu conhecido, para que coloque na tua mão a providência. Porque Deus é quem manda. Deus é quem dá ordem. Se Ele der ordem para o ímpio te abençoar, o ímpio vai te abençoar. Se Ele der ordem para o cristão te abençoar, o cristão vai te abençoar. Qualquer um que seja. Se Deus der a ordem, a pessoa vai obedecer. Porque quando você abençoa, Deus usa alguém para te abençoar. Né? Então Jesus, Ele estava ensinando aquela multidão. Mas só que Jesus, ele vai perceber que aquela multidão está ali há um tempão, né? E agora Jesus vai mandar os discípulos ver se alguém trouxe alguma coisa. E agora, no meio daquela multidão, tinha um garoto. E esse garoto, ele estava com 5 pães e 2 peixes. Mas não é aquele peixe, aquela corvina grandona, não. É aquele peixinho pequeno. É aquele peixe pequenininho. E aquele pão, não é aquele pão que a pessoa utiliza na ceia, aquele pão enorme. Não, é um pão menor. Olha só. Jesus usa coisa pequena para fazer uma grande multiplicação. Jesus usa o que está na mão dele para fazer uma grande providência. Porque aquele garoto pensou, eu não vou dar nada, não vou liberar. Mas ele pensou, quem é que está pedindo? Falaram, é Jesus. Ele entendeu que era Jesus que estava pedindo, ele falou, opa, se é Jesus que está pedindo, eu vou entregar na mão dele. Na tua mão, às vezes não tem muita força, nem muito poder. Mas quando você entrega na mão de Jesus, Ele pega os 5 pães e 2 peixes, aí Ele enche 12 cestos grandes. Quando você entrega na mão dele, que você deixa na mão dele, automaticamente as coisas vão começar a acontecer naturalmente. Por quê? Porque você deixou na mão de Jesus. A mão de Jesus é tão poderosa que quando você coloca algo na mão dele, ele tem o poder de fazer multiplicar. Né? Porque imagine, todo mundo vivendo uma crise terrível e você vivendo da providência de Deus. Todo mundo passando maior provação e você sendo abençoado por Deus ou abençoada por Deus. Todo mundo passando necessidade e Deus, Ele sempre cuida de ti. Como diz o hino da harpa cristã, que Deus vela por ti. Deus cuida de ti. Deus sempre cuida de você. Talvez você está pensando, Senhor, o que eu vou fazer da minha vida? Talvez você está aí refletindo, meditando. E Deus está falando no teu íntimo. Entrega na mão de Jesus. Pega esse teu problema, que você não consegue resolver, passa para a mão de Jesus. E você vai ver Ele resolver esse problema. Porque quando você entrega na mão de Jesus, Ele resolve. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele é soberano. E agora imagine, se Jesus deixa aquela multidão passar fome, o que vão falar para ele? Ah, tá vendo?
A multidão está te servindo e tu não é capaz de providenciar a benção para ela. Jesus, quando ele entra para fazer coisa grande. Ele entra para abençoar a sua vida. Porque a multidão está olhando, está ouvindo o ensinamento. Jesus, ele, antes dele abençoar a tua vida, ele tem que curar você por dentro. Antes dele prosperar os seus caminhos, ele tem que te dar uma libertação dentro do seu coração. Porque Jesus, ele não faz nada sem propósito. Ele não faz nada à toa. Tudo que ele faz tem um propósito. Então, Jesus, ele tem um propósito sobre a tua vida. E qual é o propósito dele? Que você venha viver uma vida de transformação interior e mudança de mente. Quando você entende que a tua mente tem que mudar, aí Jesus começa a trabalhar. O apóstolo Paulo disse, não vos conformei com este mundo. Então, quando você se conforma com este mundo, você está com o pensamento das pessoas do mundo. Mas quando você renova o seu entendimento, quando você renova a sua mente, fica mais fácil do Senhor trabalhar. Porque Jesus, ele multiplica, né? Tem te dado saúde, força. E agora aquela multidão, ela está farta, cheia. E os discípulos vão perguntar, você quer mais? Né? Não, estamos cheios, satisfeitos. Aí eles ficam pensando, o que a gente vai fazer com aqueles 12 cestos de alimento? Aí vão lembrar, lembra do garoto? Sim. Os 12 cestos vão para a casa dele. Os 12 cestos foram para a casa daquele garoto. Por quê? Porque ele entregou para Jesus 5 pães e 2 peixes. Jesus entregou para ele 12 cestos cheios de pão e peixe. Porque quando Jesus vê que você está fazendo de bom coração, ele toca em muita gente para te abençoar. Porque você é abençoada pelo próprio Deus. Né? Então, aí, Jesus é fiel. Né? Por quê? Porque você entregou 5 pães e 2 peixes. Como Deus, ele não quer dever nada para ninguém, ele vai te retribuir com 12 cestos cheios. Mas você só entregou 5 pães e 2 peixes. Aí você fala, como pode Deus me abençoar tanto? Sabe como? Se ele se agradar de você. Se ele vê que em você tem verdade, ele te abençoa de uma forma grande. Né? Por quê? Porque Jesus, ele multiplicou 5 pão e 2 peixes. E sabe quantas pessoas que se alimentaram? Quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Se você acredita, escreve no papel isso aqui.
Jesus alimentou quase 5.000 pessoas com 5 pão e 2 peixes. Então, essa é para tu. O que está na sua mão, Deus vai usar para alimentar multidões. O que está nas tuas mãos, né? Porque as tuas mãos é que abençoa. Então, se você tem uma mão abençoada, Deus vai usar você para alimentar multidões. Aí você pensa, é com comida? Também. É com palavra? Sim. Deus sempre usa alguém para abençoar você. Deus sempre usa alguém para colocar algo nas tuas mãos. Por quê? Porque o Senhor, Ele tem usado pessoas para abençoar a minha vida sem eu pedir nada a ninguém. Aí tu fala, como? Porque Deus, Ele te abençoa de uma forma que você nem espera. Deus usa os irmãos, usa o conhecido para te abençoar. Porque Deus é capaz de fazer isso. Né? Porque Deus usou, né, a irmã lá da igreja para me abençoar. Né? Com o quê? Com blusões. Os blusões bonitos que eu ganhei. Mas você veio chegando em cima dela e pedindo? É isso que você tem que entender. Deus te dá condições de abençoar alguém. E Deus usa alguém para abençoar você. Porque o que é ser abençoado? Você vai ver aqui rapidinho. Abre a sua Bíblia em Gênesis. Capítulo 2. Versículo 8, diz assim: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Então Deus, Ele plantou um jardim no Éden. Para quê? Para abençoar a vida de Adão. O que é você ser abençoado? Ser abençoado é isso aqui, ó. É você ser abençoado sem você ter plantado nada. É Deus usar alguém para abençoar você sem você ter pedido nada para essa pessoa. Né? Porque a bênção do Senhor, ela enriquece e não traz dor. Então aquilo que Deus coloca nas tuas mãos não te traz dor. Né? Então Deus, Ele fez o quê? Ele plantou um jardim no Éden. Para quê? Para abençoar o homem. Então Deus coloca a pessoa no teu caminho para te abençoar. Às vezes você ganha as coisas e você fala, por que eu estou ganhando essas coisas? É Deus falando para você, agora sim eu estou abrindo o seu entendimento para você entender o que é ser abençoado. Porque muitos cristãos pensam que você ser abençoado é você fazer um grande esforço. Não. Ser abençoado é você receber sem você fazer nada. Porque quando você faz o esforço, você vai bater no peito e falar que foi você quem fez. Agora, quando você recebe algo sem você fazer nada, você vai falar, foi Deus quem me deu. Então, você tem que ter a compreensão do que ser abençoado e você se esforçar para conquistar. Tem uma diferença. Porque você que trabalha, Deus usa o seu patrão, certo? Para abrir uma porta para você. Mas se você não for trabalhar, Ele te manda embora. Por quê? Por quê? Porque o patrão quer ver em você o quê? Responsabilidade e fidelidade com o horário.
Agora, o que é ser abençoado? Você está aí, ó. Às vezes você está com uma vontade de comer alguma coisa, mas só que você não tem dinheiro. Aí chega um conhecido, ou um irmão, e chama você para fazer um lanche. E você fala, como? Se eu não pedir nada. Aí Deus vai trazer na tua memória. Você está sendo abençoado. Então você tem que ter uma compreensão do que é ser abençoado. Né? A multidão, você vê a multidão ali pedindo alguma coisa? Se você ler Marcos 6, versículo 30, a multidão está sentada ouvindo Jesus. É Jesus que vai perguntar, vê no meio da multidão aí, se tem alguém que trouxe alguma coisa. E no meio daquela multidão tinha um garoto que tinha levado o seu lanche, porque a viagem era muito longa, então ele levou lanche para poder acompanhar Jesus. Aonde Jesus ia, eles estavam indo. Mas só que ele entregou na mão de Jesus. Jesus fez o quê? Multiplicou. Então, você tem que entender a diferença de conquista e ser abençoado. Como eu li para você em Gênesis 2:8. E Deus plantou um jardim no Éden. Né? Qual o propósito daquele jardim? Por que que Deus colocou, né, o jardim no Éden? Você que tem um pensamento, coloca aí o teu pensamento escrito aí. Por que que Deus colocou um jardim no Éden? Por que que Deus vai plantar algo para alimentar o homem? Qual o propósito daquele jardim no Éden? Né? Aí Deus vai falar, para que o homem venha comer. Porque antes do homem cair, né, no capítulo 1 de Gênesis, você vai entender que ele criou Deus, os céus e a terra, certo? Até aí, para você tá esclarecido. Mas só que agora Deus vai fazer o homem, a sua imagem, semelhança. Isso tudo você sabe. Só que agora, um homem, ele vai ser colocado num lugar chamado Éden. Só que quando o homem é colocado no Éden, Deus vai fazer que... Aí Deus vai colocar um jardim ali. Qual o propósito daquele jardim? Para que o homem viesse colher, para que o homem viesse se alimentar. Qual era a missão do homem antes da queda? Dar nome a todos os animais e plantas. Dar nome às árvores, dar nome a tudo. O que o homem fazia? Ele cultivava o jardim, ele cuidava. E por ele cuidar do jardim, Deus o abençoava. Só que agora, a serpente, a astuta, vai induzir a Eva, né? Aí contra Deus, aí contra a palavra. E agora a Eva vai comer do fruto e vai dar pro Adão o fruto proibido. Só que quando Adão come, e foram abertos os olhos de ambos, né? E perceberam que estavam nus. E por que eles perceberam que estavam nus? Porque antes deles cometer esse pecado, eles estavam na dispensação da inocência. O que é inocência? Eles andavam nus, sem maldade na mente. Adão e Eva andavam nus, sem pensamento perverso. Quando eles comeram o fruto, entrou na mente deles pensamento pecaminoso. E agora eles entenderam que estavam nus, porque a maldade entrou na mente. Por isso que Paulo vem dizer para mim e para você, renova o seu entendimento. Não se conforma com as coisas desse mundo, mas renovai o vosso entendimento para você alcançar 3 coisas. Né? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando você tem uma mente transformada,
você alcança a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que aonde você passa, as pessoas vêm dar testemunho ao teu respeito. Porque você tem que entender que a bênção do Senhor, ela está sobre a tua cabeça. Por quê? Por que a bênção do Senhor estava sobre a tua cabeça? A Bíblia diz que Deus vai falar com Abraão. Abraão, Gênesis 22. Eu quero Isaac, teu filho. Vai à cidade de Moriá, numa das montanhas, e oferece Isaac. Abraão não questiona. Abraão vai, pega o cutelo, a lenha, a tocha de fogo, as cordas, né? O animal, bota Isaac montado no animal, ele vai no outro e vai caminhando. Quando chega perto, a 3 dias de caminhada, Abraão vê a montanha. E agora Isaac, pela revelação de Deus, ele vai perguntar: Abraão, meu pai. Aí Abraão fala: eis-me aqui, meu filho. Está tudo aqui, o cutelo, as madeiras, a corda, a tocha. Mas cadê o sacrifício? Abraão vai puxar uma fé sobrenatural e vai dizer: o Senhor proverá. O Senhor Deus proverá. Abraão está dizendo para Isaac: Isaac, Jeová ou Yahvé é Jeová Jireh, o Deus provedor. Quando você entrega na mão do Deus provedor, ele faz você andar por cima da situação. E agora, Abraão pega Isaac, coloca sobre o altar. Quando Abraão vai matar o seu filho, Deus ele se manifesta e fala: Abraão, não te faça tal coisa, porque eu sei que temes a Deus. E Deus vai liberar uma palavra sobre a cabeça de Abraão, dizendo: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando Deus libera essa palavra, bendito, se você botar no dicionário, vai aparecer escrito abençoado. Ou aquele que é abençoado por Deus. Então, através de Abraão, você e a sua família inteira é abençoado. Porque Deus usa o que você tem para abençoar o seu próximo. E agora Abraão, ele vai descer do monte com a certeza que Deus abençoou a vida dele. Né? Por quê? Porque Abraão, ele entendeu que Deus é o Deus da multiplicação. Agora imagine a multidão quando vai comer. Imagine os discípulos olhando para o cesto, cortando o pão no meio e olhando aqueles pães crescendo. Ele olhava e perguntava para o outro: está acontecendo no teu cesto? O que está acontecendo no meu? Aí vão responder: sim. Eu tiro 3, aumenta para 6. Eu tiro 20, aumenta para 40. Eu tiro 100, aumenta para 200. O que a gente vai fazer com esses alimentos todos? Você lembra daquele garoto que abençoou? Sim. Entrega os cestos para ele. Agora imagine aquele garoto falando: você que não acreditava na vitória, pega um cesto. Você que era igual o Tomé, que não acreditava em milagre, pega um cesto. Você que se levantava contra a minha família,
pega um cesto. Você que falava mal de mim pelas costas, pega um cesto. E todo mundo sem entender nada. Por quê? Porque Deus, quando Ele faz sobre a tua vida, as pessoas ficam espantadas porque olham para você, vê que Deus está abençoando a tua vida. Só você que não percebe isso. O dia que você perceber que Deus está abençoando a tua vida, irmão, você vai andar de cabeça erguida. Quando você compreender que Deus está na tua vida, você vai olhar para a sua dificuldade e falar: Senhor, na minha força eu não consigo nada, mas está nas suas mãos. Por mais que os midianitas se levante para tentar tirar o teu trigo, para tentar tirar o teu vinho, o teu azeite, o teu pão. Mas se você entregou na mão do Senhor, Ele cuida de você. Porque você é abençoado. Porque Deus usa alguém para te abençoar. Para você abençoar a sua igreja. Já reparou isso? Que Deus usa o que você tem para você abençoar a sua igreja, a vida do seu pastor? Às vezes tem um irmão que está da sua igreja que está precisando. O que você faz? Você cerra o coração. E Deus está falando para você: abençoa os seus irmãos. Seja com o que for. Porque Deus tem o melhor para você. Siga o exemplo da viúva de Serepta. Que ela pensou o seguinte: se é Elias que está mandando, Elias tem ligação direta. Lá vai um recado para você. Fica perto daquele crente que tem ligação com o Pai direto. Se afasta daqueles que não têm ligação com o Pai. Porque se você fica perto daquele que tem ligação direta, automaticamente, uma hora ou outra, esse vaso vai ser usado de revelação para a tua vida. Por isso que você tem que selecionar até as suas amizades. Aquela amizade que leva você para perto de Deus, essa é boa para você. Aquela amizade que fala assim: ó, vamos buscar, vamos ler Bíblia, fica perto. Agora se afasta daquelas amizades que gosta de falar mal do pastor, que gosta de falar mal dos ministérios. Porque é você quem escolhe a quem você quer ouvir. É você quem decide, né, a quem você quer ouvir. Por quê? Porque o Senhor, Ele tem abundância, coisas grandes para você. Mas só que você tem que entender isso. Quando você entende que Deus tem o melhor para você, não estou aqui pregando prosperidade não, estou te explicando sobre a bênção. Você sabe o que é essa palavra bênção? Né? Quando você fala: meu irmão, Deus te abençoe, quem é que vai abençoar aquele irmão? Deus. Então tem várias formas de você abençoar. Primeiro, escreve aí: palavra. A sua palavra no mundo espiritual tem poder. 2, ações. Quando você contribui com a ação social da igreja, o Senhor te abençoa. 3, quando você libera a palavra abençoada para o seu patrão, para os seus conhecidos, para os seus vizinhos, automaticamente eles vão liberar palavras abençoadas para você. Né? Porque a sua palavra, ela tem poder. Se você botar a mão na tua cabeça e ficar toda hora persistindo, falando assim: eu sou abençoado, daqui a pouco as pessoas começam
a te abençoar. E você fala, oh, Senhor, por quê? Porque você está profetizando sobre a tua vida. Então, nós, cristãos, somos abençoados. Você é abençoado. Você, minha querida irmã, é muitíssima abençoada. Sabe por quê? Você tem a maior bênção da tua vida. É Jesus Cristo sentado dentro do teu coração. Você tem a maior riqueza que o mundo não pode comprar. Chama-se paz. Nada como você chegar em casa com uma paz na alma, né? Vê se não é bom. Você que trabalha, teve um dia estressante hoje. Você chega em casa, toma um banho. Você deita a cabeça no travesseiro sabendo que a sua consciência está em paz, irmão. Qual é o preço que se paga por isso? Qual é o preço que paga pela paz que tem na tua casa, na tua família? Já reparou que você não precisa encher a cara para você ser alegre? Porque você tem a maior alegria, que é o Espírito Santo. Muitas pessoas se embriagam e fica bêbado para viver uma falsa alegria. Você não. Você é diferente, porque a alegria que você tem, né, ela é opcional. O que é uma alegria opcional? Você escolheu ser alegre. Então, se você escolheu, assim como eu, independente da minha dificuldade, das provações, das críticas, das calúnias, eu escolhi ser alegre. Problema eu tenho. Problema todos têm. Mas se você ficar olhando para os problemas, igual a moça falou, né? Se você ficar olhando para os problemas, você nunca vai dar uma boa gargalhada. Se você olhar sempre para os problemas, você vai ficar com essa cara fechada, amarrada. Por quê? Porque você está olhando para os problemas. Os problemas servem para resolver. Se você não consegue resolver os seus problemas, peça ajuda. Pede ao Senhor, Pai, me dá condição. Chega em cima do pastor e se abre. Pede ajuda, abre o coração. Né? Porque quando você abre o coração para a pessoa que tem condição, automaticamente a pessoa vai te ajudar. Né? Por quê? Porque Jesus, ele está no teu barco. Né? Como um hino que muitos cristãos cantam. Eu lembrei um pedacinho, né? Você é uma joia rara. Você é um diamante valioso na mão de Deus. Você é uma pedra preciosa na mão do Senhor. Você é um vaso de honra na mão de Deus. Você é muito abençoado. Sabe por quê? Porque se eu desejo coisa boa para você, vão desejar para mim. Não tem quando a pessoa faz aniversário? Você vê alguém desejando coisa ruim? Não. As pessoas desejam o quê? O que eu desejo para você é o seguinte: prosperidade, fartura, abundância, libertação interior, mudança de pensamento, mudança de atitude, de hábito. O que eu desejo do meu coração para você e para a sua família é harmonia, alegria. Por quê? Porque você entendeu que Jesus multiplica. E quer ver outra coisa que Jesus faz? A Bíblia diz que em João capítulo 2, que Jesus vai ser convidado para um casamento, né? E quando Jesus está em Caná da Galileia, diz a Bíblia que Maria vai olhar a situação e vai ver que o vinho acabou. E agora Maria vai chegar para Jesus e vai dizer: o vinho acabou. Mas Jesus vai falar assim: que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora.
Ainda não é chegado o meu momento. Jesus jamais vai desrespeitar uma mulher, meu. Ele está dizendo para a mãe dele, ó, na hora certa eu vou fazer. E ela vai olhar e vai ficar pensativa, né? Jesus, ele vai liberar uma palavra dizendo o seguinte: encha as talhas ou metretas de água. Então essas talhas, ela ficava na entrada principal. Para quê? Para que os judeus ou visitantes viessem, né, lavar as mãos e se purificar. Só que agora Jesus está usando algo que está na porta principal. Jesus está usando algo que está ali para operar os seus milagres. Jesus vai dar uma ordem porque o vinho tinha acabado. Então aquelas talhas estavam o quê? Vazias. Às vezes tem muito cristão que está igual essas talhas. Por dentro está vazio. Não sente nada. Aí Jesus está falando para você: deixa eu encher a tua vida. Jesus está falando para você: deixa o Espírito Santo te encher nessa noite. Você que está nessa live, deixa o Espírito Santo te encher de unção nessa noite. Deixa o Espírito Santo encher o teu vaso de alegria. Já reparou que há muito tempo você não consegue dar um bom sorriso? Parece até que você, né, é um delegado, você fica com a cara amarrada. Jesus está falando para você: deixa eu te encher de alegria. Né? E agora, Jesus vai falar: enche as talhas de água. Água serve para quê? Como a gente aprendeu no culto de segunda-feira, serve para lavar. Água serve para purificar. E outra coisa que a água serve: nutrição. Um ser humano, ele consegue ficar muito tempo sem comer, mas fica 3 dias sem água para ver se você aguenta. Faz teste, fica 3 dias sem beber água para tu ver. Porque quando você bebe água, os seus rins, eles começam a trabalhar, ele começa a fazer o seu processo de purificação. Então Jesus, ele falou assim: enche a talha de água. Quando eles encheram a talha, eles encheram de água, certo? Você vê Jesus ali falando água vira vinho? Não, ele só liberou uma palavra: encha de água. Então essa palavra teve duplo sentido. Vou te explicar o que é o duplo sentido. Quando Jesus ele falou encha de água, ele está querendo dizer: quando a água estiver cheia, a palavra que eu liberei sobre a água vai virar vinho. Meu Pai, quando Jesus liberou encha de água, no mundo espiritual houve uma reação. Porque Jesus, ele está vendo que o noivo está ali. Agora imagine a vergonha que o noivo ia passar. Você que já foi no casamento, comenta aí. Isso não é bom quando você vai no casamento. Que você come até encher a barriga. Porque você quer sair daquele casamento cheio da presença de Deus e com o estômago forrado também. Agora imagine um casamento judeu que era de uma semana. Imagine, antes de completar a semana, acaba o vinho. Então eles estavam tomando a última taça, último cálice. Só que agora Jesus vai falar: encha de água. Quando ele encheu de água, que foram provar, né? Que eles viram que o vinho era da melhor qualidade, né?
E aí ele vai levar para o mestre-sala. Aí o mestre-sala, né, que era o responsável pela distribuição das tarefas, responsável por botar as pessoas para trabalhar. E agora, quando o mestre-sala prova, ele vai chamar o noivo. Noivo, vem cá. Não é assim que agora a pessoa coloca o bom vinho e no final bota o inferior. Não é assim no nosso meio. Porque agora o Senhor colocou o bom vinho. E no versículo 11 diz: assim Jesus fez os seus milagres. E os de seus discípulos creram nele. Então, para que serve o milagre? Para que os discípulos viessem a acreditar. Então, Deus quer multiplicar algo sobre a tua vida. Só basta você acreditar. Né? Não deixa as palavras negativas desmotivar aquilo que você está ouvindo aqui. Porque o que você está ouvindo aqui não é uma história da carochinha, nem lorota, é o que está na palavra. Jesus multiplicou pão e vinho. Elias, o profeta, usou uma palavra profética sobre a viúva de Sarepta e multiplicou. Eliseu, né? Vou encerrar nessa aqui de Eliseu, lá em 2 Reis, capítulo 4. A Bíblia diz que Eliseu, para chegar até a casa, né, dessa viúva, ele vai perguntar para ela: o que é que você tem em casa? Ela vai responder para Eliseu, o profeta: eu não tenho nada em casa, senão uma pequena botija de azeite. Eliseu vai liberar a mesma palavra que Elias liberou. Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos. Pega. Se essa mulher fosse quizumbeira, brigona, contendeira, goteira, encrenqueira, qual é o vizinho que ia ajudar ela? Isso é uma prova que ela tem um bom relacionamento. Então, quando você tem um bom relacionamento com a sua família, com seus vizinhos, com seus irmãos, com qualquer um que seja, o dia que você realmente estiver precisando e estiver debaixo da sinceridade, essa pessoa vai te ajudar. Né? E ele falou: ó, vai e pede vaso emprestado. Ela foi e pediu. E sabe o que me chama a atenção nesse texto? Que ela vai até o homem de Deus e fala: o que eu vou fazer? Ela podia sair enchendo, não podia? Podia. Mas ela vai pedir orientação. Se você tem dificuldade em alguma coisa, procura alguém que possa te ajudar. Se eu puder te ajudar em alguma coisa, te tiver no meu alcance, me manda mensagem no Mensagem. É só escrever lá André Luiz. Vai aparecer minha foto, eu com a blusa azul, eu com a pombinha aqui assim, ó. Aí tu aperta lá em cima e manda mensagem. Que eu vou te mandar mensagem respondendo. Entendeu? Por quê? Porque se eu puder te ajudar, com certeza eu vou te ajudar. Com certeza, irmão. Se eu puder, se eu não puder, eu só vou orar por você. Então, ela foi pedir ajuda. Quando ela pediu ajuda, o profeta falou assim: ó, vai
paga a tua dívida e tu e teus filhos vivem do resto. Ela obedeceu, foi lá, pagou a sua dívida e viveu da providência. Então Deus quer fazer com que você viva da providência dele, né? Que você venha entender, irmão, que essa palavra não foi para atacar você, nem machucar, nem magoar o teu coração. Foi uma palavra qual o Senhor me deu hoje de manhã cedo. Marcos 6, versículo 30. Para falar para você, eu falei, eu vou esperar a hora certa. Entendeu? Por quê? Porque a palavra, ela tem um poder, né? Porque, irmãos, você tem que entender que Deus... Vou liberar algo aqui para você, irmão. A oração sacerdotal. Abre aí. Números capítulo 6, versículo 22. O modo de abençoar os filhos de Israel. E aqui eu encerro. Ó, se você quiser anotar, anota aí. Ó, Números 6, versículo 22 até o 27, ó. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, falarão, e os seus filhos, dizendo, assim abençoarei os filhos de Israel, dizendo-lhes, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porá meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Então, meu irmão, você que foi abençoado através dessa live, não fica só com isso para você. Você que tem como compartilhar, compartilha essa live aí com umas 500 pessoas, irmão. Compartilha essa live aí com 500 pessoas. Para quê? Para que essas pessoas venham ouvir a palavra do Senhor e venham ser transformadas, né? Porque Deus, ele tem grandes obras sobre a tua vida, né? Porque você vem entender que o Senhor é sobre a tua vida, né? Se você está aí, fica ligado que vai ser liberado para você agora, ó. O Senhor prospere a tua vida. O Senhor prospere as tuas mãos. O Senhor prospere a sua igreja, seu ministério e todos os seus projetos. E a graça do Senhor é sobre ti. E o Espírito vem estar sobre o Senhor, sobre a tua vida. E o Senhor vem te prosperar em tudo. Que o Senhor te abençoe. A sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Amém.